Há muitos anos atrás, em meus primeiros trabalhos de campo, junto a agricultores do Movimento Sem Terra, conheci adultos que, apesar de não serem alfabetizados, eram muito bons em contas de cabeça. Foi um desses agricultores, seu Jorge, que certa vez me explicou que, enquanto realizava suas compras, para estimar o valor total de seu gasto, fazia sempre arredondamentos. Deixava de fora os centavos, arredondando para cima os valores inteiros. Isso porque ele não queria passar vergonha com a falta de dinheiro na hora de pagar. No entanto, quando ele era o vendedor dos seus produtos, a regra usada era outra. Fazia sempre arredondamentos para baixo, porque não queria se iludir, segundo ele, e pensar que iria receber mais do que realmente receberia. Escutando sua explicação, de imediato me veio à mente as regras de arredondar números inteiros que aprendemos na escola. Em números de 2 dígitos, se a unidade for maior que 5, se arredonda para a dezena imediatamente superior. Ao contrário, se a unidade for menor que 5, se arredonda para a dezena imediatamente inferior. Fui surpreendida pela explicação do seu Jorge. Era evidente que o jogo de linguagem por ele praticado não coincidia com aquele de arredondar ensinado na escola. Os jogos de linguagem não coincidiam, mas eram semelhantes. Uma semelhança como aquela que existe entre membros de uma mesma família, e que, por isso mesmo, Wittgenstein chamou de semelhanças de família. O artigo Differentially Positional Language Games, Ethnomathematics from a Philosophical Perspective, publicado na revista estadunidense Educational Studies in Mathematics, que propiciou minha presença aqui, examina questões suscitadas pelo que seu Jorge e muitos outros agricultores sem terra me ensinaram ao longo de meus estudos junto a esse movimento social. Com eles, aprendi sobre sua luta pela terra e justiça social, sobre jogos de linguagem de medir, localizar, quantificar, praticados em suas formas de vida camponesas. Jogos de linguagem que, com o apoio de Wittgenstein, adjetivei de matemáticos. Isso porque, ao descrevê-los, era possível mostrar as semelhanças de família que haviam com aqueles ensinados na matemática da escola. São questões da educação, em particular da educação matemática, como essa que acabo de contar-lhes, que ocuparam e seguem ocupando um lugar central na atividade investigativa que desenvolvo como docente do programa de pós-graduação em educação da nossa universidade. E também como membro desse corpo docente na coordenação do GIPENS, Grupo Interinstitucional de Pesquisas em Educação, Matemática e Sociedade. Trata-se de um grupo composto por pesquisadores de instituições brasileiras e do exterior, liderado por nós, da Unicinos, e contando também com a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Centro Universitário Univates, as universidades de Estocolmo e Malmö, da Suécia, a Universidade de Aalborg, da Dinamarca, e a Universidade Nacional Pedagógica da Colômbia. A primeira questão que tem nos interessado pesquisar diz respeito aos processos de veredicção que instituem os enunciados que conformam o discurso da educação matemática. O interesse por esses processos de veredicção e seu exame foram inspirados e sustentados teoricamente por noções advindas de Michel Foucault.
por sua vez, foi a necessidade de melhor compreender em detalhes esses processos de veredicção que nos conduziram a Wittgenstein. Wittgenstein, esse filósofo que aprendi a admirar por sua radicalidade em pensar o seu próprio pensamento, pela coragem de afirmar, como podemos ler no prefácio de Investigações Filosóficas, que precisava reconhecer o que chamou de graves erros de seu primeiro livro, que havia sido prefaciado por ninguém menos que Bertrand Russell. As ideias do que é conhecido como fase tardia do pensamento de Wittgenstein e suas articulações com noções Foucaultianas têm nos oferecido elementos para pensar em maior profundidade a etnomatemática, um campo da educação matemática interessado nas estreitas conexões com o cultural, o social e o político. Construir um solo teórico que articulasse dois filósofos procedentes de tradições filosóficas tão distintas e garantir a consistência teórica dessa articulação foi um desafio que temos enfrentado e só podido enfrentar graças a trabalhos como a obra organizada por Frederic Roux e Davidson e, mais recentemente, a obra organizada por Gillot e Lorenzini. Com eles, a partir deles, formulamos o que veio a se chamar uma perspectiva etnomatemática, que consiste em uma caixa de ferramentas teóricas que possibilita examinar as semelhanças de família entre jogos de linguagem de diferentes formas de vida e analisar o discurso da educação matemática e seus efeitos de poder. A elaboração do livro intitulado Educação, Matemática e Sociedade, publicado em julho desse ano, e que reúne a produção mais recente do GIPENS no âmbito do Rio Grande do Sul, nos mostrou a potência dessa caixa de ferramentas para compreender, em um nível de maior profundidade, os tensionamentos produzidos pela contingência que marca, por exemplo, o modo de arredondar números de formas de vidas camponesas como a do seu Jorge, e o caráter transcendente da matemática escolar, herdada do pensamento abstrato e formal da matemática acadêmica. Mas não só isso. A organização deste livro funcionou para nós como um intercessor para novos questionamentos teórico-metodológicos, novas interrogantes investigativos que nos levaram à formulação do projeto Educação Matemática e Científica em Formas de Vidas Escolares Latino-Americanas e Escandinavas, um estudo sobre o dispositivo da tecnocientificidade. Um projeto que se encontra em andamento e tem feito emergir novas interrogações. Não posso deixar de lembrar um fragmento da obra Conversas com Wittgenstein, que contém as anotações feitas por Boltzmann sobre as conversas que teve com o filósofo austríaco nos últimos 2 anos de sua vida. Ali ele escreveu que, ao perguntar a Wittgenstein se para tornar-se um filósofo era necessário algum dom especial, Wittgenstein respondeu que, em princípio, ele estava seguro que não. O que era necessário era um apaixonado interesse e que esse não decaísse. E concluiu: um filósofo é alguém que tem a cabeça cheia de pontos de interrogação. Acompanhando Wittgenstein, diria que também eu, ainda que não seja uma filósofa, tenho um apaixonado interesse pelo meu fazer investigativo na área da educação. Um interesse que não tem decaído. E tenho a cabeça cheia de pontos de interrogação
muitos deles produzidos pela leitura de seus escritos, de escritos de outros pensadores como Foucault, que disponibilizaram sua sensibilidade, sua agudeza intelectual para, como queria Wittgenstein, não nos poupar o trabalho de pensar.